a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Só pela graça de Cristo, só pelo amor de meu Deus, não há esforços de homens que nos concedam o céu. Só pelo sangue de Cristo que estamos aqui, sentindo sua presença, sua graça e seu amor, graça e seu amor. Foi lá na cruz que Jesus deu seu perdão. Graças te damos por darmos a salvação. Foi lá na cruz que Jesus deu seu perdão. Graças te damos por darmos a salvação. Só pela graça de Cristo, só pelo amor de meu Deus, não há esforços de homens que nos conceda o céu. Só pelo sangue de Cristo que estamos aqui, sentindo sua presença, sua graça e seu amor, graça e seu amor, graça e seu amor. Boa noite, irmãos. Tudo bem com você nessa noite? Temos um feriado aí em vista, né, para alguns pelo menos. Isso faz com que a gente fique um pouco mais tranquilo no domingo. Não é o meu caso, eu dou aula amanhã, mas para alguns de vocês isso é a realidade. E nós temos essa oportunidade agora aqui de louvar ao Senhor. Você é muito bem-vindo à casa do Senhor. Não é como nós acabamos de cantar, nós não estamos aqui por causa das nossas próprias obras, porque somos bons. Não é? Na realidade, o profeta diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia diante do Senhor. Isso é a nossa justiça, é o que a gente faz de bom. Não é? Ou seja, diante do Senhor, nós somos completamente dependentes da graça e do favor do Senhor. Todos nós, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Nós dependemos da presença, da graça, do favor imerecido
do Senhor nas nossas vidas, e é esse o motivo que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui para louvar o Senhor, não é? Às vezes a gente perde a noção da gravidade do nosso pecado, a gente perde a noção de que nós precisamos desesperadamente do favor, da misericórdia, do perdão, nós precisamos desesperadamente da cruz. E então é nesse espírito, de fato, de reconhecimento diante do Senhor, de quem nós somos e de quem Deus é, um Deus que está presente no nosso meio, um Deus abençoador, um Deus Senhor de todas as coisas. E é nessa presença que nós nos sentimos inspirados para louvar o seu nome. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto de Isaías, do profeta Isaías, o mesmo profeta Isaías, capítulo 6, e nós vamos ler os versículos de 1 a 8. É um texto bastante conhecido de Isaías, quando ele tem uma visão do Senhor. Todos acharam? Isaías 6, de 1 a 8. Vamos ler todos juntos, mas tente ler prestando atenção no que você está lendo, tá certo? Vamos lá? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto fala de muitas coisas, mas ele fala dessa soberania do Senhor que reina. No ano da morte do rei Uzias, aparentemente sem direção política, aparentemente ninguém no controle, Isaías, ele vê o Senhor no trono, reinando. Deus, ele é soberano sobre a história humana. Nada, nem na história humana, nem nas nossas vidas, está fora desse controle maravilhoso do Senhor. E ao mesmo tempo que tudo depende dele, tudo é dele, nós também temos responsabilidade diante disso. No final, Isaías, o Senhor pergunta: quem há de ir por mim? E Isaías diz: Senhor, eu estou aqui, me envia, eu quero, eu estou à tua disposição. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas eu quero ir, eu estou nas tuas mãos. Deus, ele está no controle. Isso para nós é um motivo de muita alegria, de muita satisfação no coração, de muita paz no coração. A gente sabe que pode viver com intensidade o presente, porque o futuro está nas mãos da pessoa mais amorosa, mais sábia e mais poderosa que pode existir, o Senhor. Por isso, nós vamos cantar agora um cântico mais antigo, que fala que o Senhor reina, que Ele reina sobre todas as coisas, que Ele é Senhor de todas as coisas. E nós estamos aqui nessa noite para adorar de todo o coração esse Senhor das nossas vidas. Reina hoje. Lá. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor.
alcançará, porque tu estás comigo. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Mal algum me verá. Aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo. Aquele que está com Cristo. Aquele que está com Cristo viverá. Viverá. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite agradecidos, ó Deus, pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença aqui no nosso meio. Nós cremos na Tua presença conforme a Tua promessa. E essa Tua presença faz toda a diferença, Senhor. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor tire do nosso coração o louvor que é devido e digno do Senhor. Possamos, ó Deus, nos comprometer mais uma vez com o Senhor. Possamos, ó Deus, colocar diante do Senhor os nossos fardos. Possamos, ó Deus, ter o nosso coração invadidos pela Tua paz. Essa certeza maravilhosa de que estamos imersos numa coisa que se chama graça do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos fala. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos aconselha. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ouve. Obrigado, ó Pai, por nos dar a salvação. Aceita o nosso culto, a nossa adoração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti.
Esse é um momento que nós separamos para nos colocarmos diante do Senhor, onde nós temos aquele momento onde vamos estar colocando o nosso coração diante de Deus. Antes disso, eu queria te convidar a ficar de pé, e nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 51, os versos de 1 a 19. Eu te convido para que nós estejamos lendo junto esse texto da palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos estar no momento de oração silenciosa. Você pode se assentar enquanto nós estivermos cantando. Você coloca o seu coração diante de Deus. Tem um momento que você pode confessar a Deus, conversar com Ele, colocar realmente o seu coração diante do Senhor. Seja o meu canto para sempre, só para te louvar. Seja tão somente eternamente para te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui para dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá.
minha vida, o padrão daquilo que eu falar, no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, que dependo de ti, que dependo de ti, Senhor. Senhor, é com alegria que nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. Com um coração, como diz a Tua palavra, que queremos ter, ó Deus, um coração quebrantado, um coração contrito, compungido diante do Senhor, ó Pai. Onde declaramos que somos pecadores, que somos falhos, ó Pai, mas que cremos na obra redentora de Cristo, e é por isso que estamos aqui, ó Deus. Pai, é por isso que confessamos os nossos pecados diante do Senhor, porque nós temos a plena certeza, Pai, do perdão que o Senhor nos deu, da obra redentora que o Senhor fez por nós, ó Pai. E é neste momento que nós estamos como igreja, reunidos na Tua presença, Pai, que nós clamamos que o Espírito Santo do Senhor ministre em nossas vidas, ó Pai, que ministre em cada coração, que realmente, ó Pai, faça-nos ter um transformar de vida a cada momento, Senhor, que nós possamos refletir a verdadeira luz do Senhor nas nossas atitudes, no nosso caminhar, ó Pai. Guarda-nos sempre de não pecar, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, do caminho que não te agrada e faz-nos sempre caminhar pelos teus caminhos, sonhar os teus sonhos, ó Pai. Estar te agradando a cada dia, te louvando. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa consagração, aceita a Tua igreja que aqui está reunida, te louvando e engrandecendo o Teu nome, ó Pai, e que nos faz orar, assim como o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Queria te convidar a ficar em pé mais uma vez, para nós cantarmos 3 cânticos espirituais ao Senhor. Aleluia, Senhor. Expressando a nossa gratidão, nosso amor ao Senhor, adorando o nome que é digno, que está acima de todo outro nome, o nome do Senhor Jesus. E o primeiro cântico, ele fala: brilha Jesus. Ele é um clamor, né? Fala: Senhor, nós vivemos no mundo de trevas, como o próprio Jesus nos disse, né? Vocês são luz, isso implica que nós vivemos cercados de trevas, e nós temos que fazer brilhar essa luz de Jesus. Brilha Jesus e traz justiça, traz paz, traz vida àqueles que ainda também não te conhecem. Brilha Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha, vem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai Espírito.
a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos sua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Próximo cântico é Grandes São as Tuas Obras, baseado num texto lá de Apocalipse. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. De novo do início. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das Nações, Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. texto que nós lemos logo no início do culto, a gente viu os serafins, os anjos ao redor do Senhor dizendo santo, 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 e ao mesmo tempo esse desejo, esse reconhecimento, né, de Isaías de que ele era indigno, e essa visão do perdão do Senhor, e essa visão dessa necessidade de Deus, de que Deus nos chama para a sua obra, e por isso nós devemos responder assim: Senhor, eis-me aqui. Esse último cântico ele fala justamente disso. É um comprometimento. É primeiro um reconhecimento de que a nossa vida tem muita coisa que a gente precisa mudar, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Mas por outro lado, nós queremos ser transformados dia após dia na imagem de Jesus, para sermos mais parecidos com Jesus a cada dia, para servi-lo melhor por amor ao Senhor, por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Eu quero ser, Senhor amado, Diga isso ao Senhor. como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu
eu quero ser. Diga isso ao Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Do início. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos nos assentar. Dando continuidade a esse banquete espiritual, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 6, de 20 a 23, para darmos continuidade ao culto e em preparação ao recebimento da mensagem que breve receberemos para o fortalecimento e para a renovação da nossa vida espiritual. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Vamos convidar os diáconos para o recolhimento das ofertas. Enquanto nós cantamos o hino de número 32, e eu só queria compartilhar que hoje à tarde eu lia uma frase de Shakespeare que dizia: quem guarda mágoa no coração é semelhante àquele que toma veneno e espera que o outro morra. E eu tentava, à luz dessa palavra aqui, parafrasear Shakespeare, e inventei algo mais ou menos assim, que um coração que manifesta gratidão é semelhante àquele que manifesta o reconhecimento de Deus na sua vida e deseja que o outro viva. Amém? Hino de número 32. Cantemos. Filhos sabem que não falhará.
estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Convido as crianças para que venham à frente para dirigirem-se ao seu cultinho. Pleno perdão, tu dás que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do seu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Vamos orar agradecendo por esse momento. Querido Deus, te somos gratos pela oportunidade de manifestar de uma forma muito singela, ó Pai, a nossa gratidão pela tua fidelidade na nossa vida. Em momento algum, em dia algum, em momento algum da nossa vida, nós sentimos o Senhor faltar conosco, ó Pai. Mesmo não sendo nós fiéis e firmes nos nossos propósitos em todo o tempo, o Senhor continuamente com a tua graça nos abençoa, o Senhor continuamente com a sua graça nos sustenta e através do teu Espírito ilumina, dirige e conduz o nosso caminho. Nós te somos gratos porque apesar dessa diferença, apesar do nosso prato da balança estar quase sempre vazio, o seu prato está sempre cheio. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade dessas crianças irem para ouvir a tua palavra agora, Pai. Muito obrigado pela vida dos teus servos diáconos neste ministério que desenvolvem na tua igreja, Pai. Muito obrigado por cada vida que está aqui neste momento, que o Senhor possa apanhar carinhosamente no colo, Pai, e que a tua palavra, nesta noite, possa complementar, possa nutrir, alimentar e sustentar cada um de nós. Abençoe todos aqueles, ó Pai, que estão assistindo o culto pela internet, independente de onde qualquer um esteja neste momento, que o Senhor possa também derramar bênçãos na sua vida. Esteja com o nosso pregador, pastor Orlandi, que o seu coração, a sua mente e a sua boca, a partir deste momento, sejam exclusivamente e de uma forma muito abençoadora a serviço do Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos nos pôr em pé, dê um abraço à pessoa que está do seu lado. Que bom estarmos juntos nesse domingo, temos aí um feriado pela frente. A você que está nos acompanhando pela internet, nossa saudação, nosso abraço fraterno, amigo. Deus te abençoe e continue conosco. Pode se assentar. Que bom estarmos juntos. Que bom participarmos desse momento de adoração como família da fé.
Muitos irmãos estão em viagem, nós temos aí o feriado terça-feira, muita gente aproveitou aí a oportunidade para rever familiares, para descansar na praia, e se nós temos um grupo que está saindo de viagem, nós temos outro que está chegando. Nós gostaríamos de conhecer as pessoas que nos visitam nessa noite. Pela primeira vez nós temos um pessoal ali próximo de Sorocaba, que está conosco nessa noite. Pedir para o pessoal colocar-se em pé. Mais alguém que nos visita pela primeira vez. Os diáconos da igreja estarão estendendo a vocês algumas lembranças da comunidade. Se possível, coloquem-se em pé para facilitar a chegada dos diáconos até vocês. Aqui na primeira fila, aqui, Paulo, nós temos mais irmãos. Sejam bem-vindos, que alegria muito grande poder acolhê-los nessa noite. Se vocês puderem deixar a ficha na saída preenchida, a gente entra em contato com vocês, os diáconos estão fazendo todo esse trabalho de acolhimento da nossa comunidade. Sejam bem-vindos, pode se sentar, Deus os abençoe. Nós queremos lembrar aos irmãos alguns avisos importantes. Domingo que vem, nós teremos o almoço da ACP. Todo mês nós temos um dos domingos que é separado, ou o terceiro ou o quarto domingo, para este momento de confraternização da igreja, onde a gente, depois do culto das 11 horas, a gente participa aqui no nosso salão de um gostoso almoço. O almoço é bom, a confraternização é melhor ainda, mas os recursos que são levantados a partir deste almoço são ainda extraordinários, porque são investidos na estrutura física do trabalho que a igreja tem de assistência social com as crianças. Então, todo o recurso recolhido deste almoço é conduzido para este trabalho. A questão de algumas semanas atrás, nós pudemos aí participar da inauguração de algumas alas novas que a igreja pôde ali desenvolver, aprimorar, a biblioteca e outras áreas mais que foram reformadas, e isso é resultado desse tempo que a gente passa junto, que a gente nem percebe, almoça, conversa, troca experiência, conhece irmão, conhece irmã, e ao mesmo tempo a gente está patrocinando essa melhoria de vida para as nossas crianças. Então, domingo que vem, você já venha para o culto participar conosco depois do nosso almoço de confraternização. Nós hoje estamos com diversos dos nossos pastores em viagem. Reverendo Wesley está aqui em Campo Comprido, na Igreja Presbiteriana de Campo Comprido, está como tesoureiro do nosso presbitério, exercendo uma função muito importante junto àquela comunidade que está temporariamente desprovida de um pastor. Então ele está nesse domingo fazendo atos pastorais. Lembre-se de orar pelo retorno do reverendo Wesley. Reverendo Davi, o nosso mais novo pastor da equipe pastoral, está em Maringá, no congresso Vocari, um congresso de missões voltado para a juventude. Ele levou uma turma da mocidade da igreja, uma turma de Pilarzinho, e uma turma da Igreja Batista foi junto no ônibus. Eles foram com o ônibus todo para Maringá, onde estão participando do congresso, retornam na terça-feira para a nossa cidade. Lembre-se também de orar pelo reverendo Davi. E o reverendo Juarez, nosso pastor efetivo, secretário executivo do Supremo Concílio, ele esteve hoje pela manhã em Maringá, pregando numa das igrejas em Maringá. Depois, hoje à noite, já está em Salto, perto lá da região de Itu, aquela região de Sorocaba, e durante esta semana ele estará em Brasília, na terça-feira, participando das programações daquela comunidade. Então lembre-se de orar pela nossa equipe pastoral. Deus tem abençoado, sustentado a vida dos nossos queridos irmãos e irmãs. 2 avisos sobre encontro de casais. O primeiro deles, no próximo dia 20 de junho, final de semana seguinte do Dia dos Namorados, é fácil de gravar, 12 de junho, Dia dos Namorados, não esqueça, estou dando a dica aí, não vai deixar de comprar o presente para sua namorada, para o seu namorado, né? Então, 12 de junho é Dia dos Namorados. Dia 20, o próximo final de semana, nós teremos um encontro Kairos aqui na igreja, aberto para toda a comunidade, para todos os casados. É uma oportunidade de nós meditarmos sobre família. O preletor desse encontro será o pastor Marcos, de Ponta Grossa, da Primeira Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa. Ele vai abordar o tema apimentando relacionamentos, ou aquecendo, deixando o negócio mais caloroso na vida de marido e de mulher, tá certo? Então venha participar conosco, o Cleiton, a Sandra, que são os coordenadores da atividade do Kairos aos sábados, poderão acolhê-los aí com grande alegria. É só fazer inscrição com eles, tá certo? Nós teremos nessa ocasião o Homem Pizza participando com a gente dessa programação. E no dia
14 a 16 de agosto, aí já bem mais um pouco para frente, lá em Brusque, Santa Catarina, no Hotel Montes, nós teremos mais um dos nossos encontros, o 5º encontro Kairos, para os casados da nossa igreja, marido, mulher e filhos ainda tenros em idade. Você pode levá-los a procurar apenas o presbítero Nascimento para fazer a inscrição. E quem estará sendo preletor nessa ocasião será o reverendo Amauri Costa de Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, que já estiveram conosco esse ano, com o coral da igreja, participando de algumas programações. Ele estará sendo o preletor do nosso encontro lá em Brusque. Algumas pessoas dizem, mas é o mesmo hotel, mas é a mesma cidade. Pastor, nós não vamos lá por causa do hotel. O hotel é bom demais. Que tem gente que gosta de fazer turismo aproveitando esse período dos intercâmbios, dos encontros. O hotel é bom, a comida é boa, a gente come demais. O problema é o seguinte: você vem todo domingo, senta no mesmo banco da igreja e não reclama disso. Você já pensou nisso? Você senta no mesmo. É fácil para a gente aqui da frente identificar quem é que está faltando na igreja, porque o pessoal senta no mesmo banco todo domingo. E a gente não reclama disso. Agora, quando o encontro é no mesmo hotel, a gente reclama uma vez no ano, né? É tão raro isso acontecer. Então, não dê essa desculpa. Vai lá, faça a sua inscrição, divida em 5, 6 vezes, participe conosco, leve a sua esposa, leve seu marido. Muita gente tem participado conosco, são 90 vagas, 90 famílias. Nós temos a turma da Assembleia de Deus que vai com a gente, a turma das igrejas presbiterianas ao entorno aqui da nossa cidade, que estarão participando conosco. Então, não deixe para a última hora, porque depois você pode ficar sem a sua vaga na participação. E encerrando só os nossos avisos, antes de terminarmos o culto, ou após terminarmos o nosso culto, não vá embora. No nosso salão social, nós temos uma gostosa canjica que as nossas irmãs da SAF prepararam para a gente ter um momento de comunhão depois de encerrado o nosso culto. Abra sua Bíblia comigo, Marcos 2, versos de 1 a 12. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Vamos fazer a leitura responsiva, vamos nos colocar em pé. Eu inicio, os irmãos respondam, vamos do verso 1 ao verso 12. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Marcos 2, versículos de 1 a 12. Eu inicio nos versos ímpares e a igreja responde nos versículos pares. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ó Deus, Deus que faz coisas tremendas, cujos nossos olhos ficam estupefatos diante, Senhor, da grandiosidade do Teu poder. Seja servido nessa hora
ministrar a Tua palavra em nossos corações, para que esta palavra, Senhor, que é luz para os nossos caminhos, encontre guarida na vida, na existência, na história de cada um de nós. Ilumina nossa mente na compreensão da Tua verdade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Esses primeiros anos do ano 2000 foram marcados por cataclismas naturais de forma, assim, bastante intensa. Tsunamis por todos os lados. Nós vimos terremotos tomando conta de várias partes do globo terrestre, nós vimos super furacões dizimando determinadas regiões do planeta. Em meio a todos esses cataclismas, em meio a todos esses acidentes naturais, um grupo de pessoas passou a tentar explicar estes fenômenos dentro de uma perspectiva teológica, a partir de como é que Deus pode se portar ou se importar com os homens, permitindo que tais pessoas morram engolidas, deglutidas, no meio de todos esses cataclismas. Como é que isso é possível? Se Deus é amor, como é que Deus permite essa situação? Quantas milhares de pessoas morreram nos tsunamis, nos terremotos, nos storms por todo o mundo? E aí então surgiu a ideia do teísmo aberto. É uma teologia que tenta explicar tais acontecimentos à luz de uma postura do amor de Deus. Segundo John Piper, o teísmo aberto, movimento que nasceu no evangelicalismo norte-americano, é uma corrente de pensamento que coloca em xeque um dos principais aspectos da fé cristã histórica, sua concepção acerca de quem é Deus. Esse edifício teológico-filosófico apresenta um Deus que, por amor, dotou o homem de completa autonomia e se abriu para novas experiências, dentre elas a de conhecer progressivamente os acontecimentos da história, à medida que eles se processam, colocando em xeque atributos divinos essenciais, tais como a sua soberania, a sua onisciência, a sua providência, a sua imutabilidade, dentre outros mais. Em outras palavras, o que John Piper estava dizendo é que, diante das tragédias naturais e a necessidade de explicá-las a partir do amor de Deus, elaborou-se um engano que declara, entre outras coisas, que Deus não age mais. Que Deus não age mais. Deus deu ao homem, à humanidade, a faculdade de traçar o seu destino e assiste na poltrona confortável do trono celestial os acontecimentos terreais e muitas vezes sendo surpreendido pelos tais. Para os tais, Deus não age mais. Há um livro fantástico chamado O Deus que Intervém. Francis Schaeffer, um teólogo cristão das antigas, escreveu um livro clássico, cujo título em inglês é The God Who Is There. Nesse livro, ele já há muito reafirmava uma coisa que ancora o homem nas mudanças sociais e nas correntes filosóficas da vida, que é crer na verdade da palavra de Deus, em um Deus que age, em um Deus que intervém. E o título do livro não poderia ser outro, senão esse, o Deus que intervém. Por que é que eu estou dizendo isso? Ora, o texto que nós lemos nessa noite fala exatamente dessa percepção, desses questionamentos teológicos que muitas vezes se manifestam no meio da fé. Ao lermos o Evangelho de Marcos, encontramos um Jesus extremamente dinâmico. Sendo o menor dos evangelhos, Marcos traz poucos discursos, mas traz muitas ações, curas, milagres, sinais sendo feitos por Jesus. Esta é uma característica jovem, de uma vida intensa, dinâmica e pouco discursiva. Nós temos na escola dominical uma classe que estuda há 1 ano e meio já sobre a temática do Evangelho
de Marcos. E quando a gente olha sobre o aspecto geral do livro de Marcos, você tem os 13 primeiros versículos do capítulo 1 sobre a introdução. Na introdução você tem João Batista, você tem a chegada de Jesus, o batismo de Jesus e a escolha dos discípulos. Depois, no capítulo 1, até o final do capítulo 1, versículo de número 39, você tem a agenda ministerial de Jesus com os seus discípulos no início do seu ministério. Você tem atividades de manhã, você tem atividades de tarde, você tem atividades de noite, você tem Jesus saindo para a oração de madrugada e os discípulos a procurá-lo. No capítulo 1, versículo 40, até o capítulo 2, final do capítulo 2, início do capítulo 3, versículo 6, você tem a dinâmica de Jesus confrontando os poderes religiosos dos seus dias. E é exatamente neste ambiente que encontra-se o texto que nós lemos nessa noite. O capítulo 2, versos de 1 a 12, faz parte desse contexto em que Jesus, no início da sua jornada ministerial, depois de ter sido apresentada a sua agenda, ele passa a confrontar os poderes religiosos que, em nome de Deus, alijavam o ser humano de qualquer relação com Deus. E qual era a essência básica ou o poder maior dessa religião? Quem eram as pessoas que mais detinham este poder, senão os sacerdotes da época? Então, capítulo 1, versos de número 40 a 45, Jesus cura um leproso e manda que este leproso fosse se mostrar aos sacerdotes. O sacerdote não curava ninguém, não tinha essa eficácia, não tinha esse poder, não tinha essa condição, mas Jesus manda ao sacerdote para que ele testifique aquilo que havia acontecido, pelo poder de Deus na vida daquele leproso. Era uma confrontação com uma inoperância e uma improdutividade dos sacerdotes daquela época. Mas não parou aí o texto. No capítulo 2, versos de 1 a 12, que é conhecido a cura do paralítico em Cafarnaum, Jesus está numa casa na cidade de Cafarnaum, provavelmente a casa de Pedro, uma casa que havia sido emprestada para as atividades ministeriais e também o acolhimento do Senhor, e toda vez que ele passava por Cafarnaum, era ali que ele ficava. A Bíblia diz para a gente que eles estavam em casa depois de uma viagem, e a multidão foi correndo para ali. Foi se chegando gente, foi se juntando pessoas, e ali tinha um grupo familiar, como nós temos no nosso boletim, nas páginas azuis que estão aí no anexo, diversos grupos familiares. Essa prática é uma prática bíblica. Jesus estava em casa ensinando a palavra à semelhança do que acontece nos nossos grupos familiares. E ali tinha gente religiosa, tinha gente curiosa, tinha gente necessitada, tinha gente que não tinha muita necessidade. De repente chegam 4 homens trazendo um paralítico. Um homem que estava numa maca. Eles chegam na casa, ninguém abre espaço. Eles sobem então pelo telhado e descem um amigo paralítico aonde estava Jesus. Quando Jesus vê aquele quadro, a Bíblia diz nos 3 evangelhos sinóticos, vendo-lhes a fé. Quando Jesus contempla a fé daquelas pessoas envolvidas naquela luta do paralítico, ao invés de curar o paralítico, ele diz: estão perdoados os teus pecados. O paralítico não tinha sido levado para lá para ser perdoado de pecados. Isso ele poderia receber em Jerusalém, na atividade dos sacerdotes. Ele tinha sido levado para lá para ser curado da sua enfermidade, mas Jesus, nesse ambiente em que ele está confrontando os poderes ditatoriais de uma religião que não estava a serviço de Deus, ele confronta os sacerdotes daqueles dias, e ele perdoa pecados. Perdão que era uma incumbência dos sacerdotes daqueles dias. Para você ter perdão de pecados, primeiro, você tinha que ir para Jerusalém, onde estava o templo. Lá em Jerusalém, você tinha que fazer o sacrifício. Você tinha que matar um animal. Aliás, quem matava o animal era o sacerdote. Você levava o seu animal, você chegava lá, o sacerdote examinava o animal estava perfeito, o animal estava em condições, ele sacrificava o animal, o sangue era aspergido e os seus pecados eram perdoados. Muitas vezes as pessoas levavam um animal,
mas a viagem era desgastante, adversa, turbulenta, e o animal chegava lá doente, cansado, abatido, defeituoso, e o sacerdote dizia: não serve, não presta, precisa comprar um outro animal, vou te indicar uma lujinha que tem aqui perto do templo. A lujinha era do sacerdote. Ele ganhava por fora aquilo que as pessoas necessitavam por conta das suas atividades religiosas. Então, para você ter o perdão de pecados, você tinha que ir para Jerusalém, você tinha que fazer o sacrifício, você tinha que pagar por isso. A viagem não era barata, porque você se deslocar de algum canto da região de Israel até Jerusalém, você tinha custo, você tinha hospedaria, você tinha comida, e o povo tinha que concorrer pelo menos uma vez ao ano até Jerusalém para ter o perdão de pecados. E naquele momento Jesus quebra todas essas questões. Ao ver o paralítico, Jesus diz assim: estão perdoados os teus pecados. Era muito natural que aqueles religiosos que estavam acostumados com a instituição religiosa daqueles dias argumentassem, questionassem, ouvidassem e dissessem: espera lá, que é isso? Perdão é em Jerusalém, não é em Cafarnaum. Perdão tem sacrifício, tem que pagar preço, e está sendo de graça. Cadê o sacerdote desse negócio? E eles questionam. E aí Jesus, exatamente pelo fato de estar confrontando os poderes institucionalizados em nome de Deus, ele diz assim: para que vocês sabem que o Filho de Deus tem poder para perdoar os pecados, pega a tua cama, paralítico, vai para a tua casa. E as pessoas ficam absolutamente extasiadas. Diz o verso de número 12: jamais vimos coisa assim. Ok, é nesse texto que eu queria meditar com vocês sobre a ação de um Deus tremendo e soberano. Há 3 coisas nesse texto que devem nos levar a meditar sobre a atitude de um Deus que age, um Deus que intervém. Não é um Deus que está sentado ou deitado eternamente em berço esplêndido, vendo a história transcorrer, esperando o fim das coisas acontecer. Pelo contrário, Deus está agindo na história, operando, trabalhando, construindo, trabalhando e desenvolvendo a obra que um dia Ele em nós começou. Há 3 lições importantes nesse texto. A primeira delas: o Deus que age, pode virar a tela, é o Deus que move corações. O Deus que age, Ele age movendo corações. O texto nos afirma que 4 homens resolveram em seus corações ajudarem a um outro homem coxo, paralítico. Eles ouviram falar de Jesus, e que Jesus estava em sua casa em Cafarnaum. Ouviram falar dos feitos do Senhor, e isso encheu seus corações de esperança, de fé e de amor. O interessante do texto é o destaque nos 3 evangelhos sinóticos que narram a mesma situação: vendo-lhe Jesus a fé. Jesus vendo-lhes a fé. A manifestação da fé pessoal, internalizada, é revelada na ação em prol de um amigo. Deus moveu estes corações a partir da generosidade. Deus age, é um Deus que move corações. O homem, ele não é generoso por naturalidade. Me desculpe. O homem, por naturalidade, ele é egoísta. O apóstolo Paulo escreve isso dizendo: nos últimos dias, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Jesus declarou no sermão profético de Mateus 24 que o amor se esfriaria de quase todos. Generosidade nunca foi uma característica da naturalidade, da natureza humana. A característica humana natural é o egoísmo. São as coisas voltadas para si mesmo. Como entender que tais pessoas resolveram agir com graça, com misericórdia, com generosidade em prol de um homem paralítico que nada poderia lhes oferecer? Só mesmo quando percebemos que Deus move corações, Deus sensibiliza pessoas, Deus toca vidas, Deus move na direção de ação de graças, de generosidade e de bondade. Neemias cria e se relacionava com um Deus assim.
a ouvir sobre as péssimas condições de Jerusalém e o povo que estava na miséria, Neemias se entristece. O rei lhe contempla o rosto entristecido e diz: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Deus movia o coração de Neemias para deixar o palácio, aquele lugar confortável, tranquilo, com a sua atividade profissional bem estabelecida, para retornar a uma árdua obra de reconstrução da sua nação, em especial da cidade de Jerusalém. Mas ele não poderia fazer isso se não fosse pela permissão do rei. O rei, então, lhe inquire, dizendo: o que é que eu farei? A resposta de Neemias é simples: orei ao Deus dos céus e disse sobre o rei de Jerusalém. O texto termina com a permissão do rei, tocado por Deus e confessado por Neemias, ao declarar: o rei, verso de número 8 do capítulo 2, o rei me consentiu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. A primeira lição que a gente vê nessa passagem, de um Deus que age, é um Deus que age movendo corações. Eu creio em um Deus que move corações. Eu creio em um Deus que toca vidas, em gestos de graça e de generosidade. Gente cujo coração é empedernido, é empedrado, é fechado, é travado, e que de repente, visitado pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, abre-se numa realidade completamente diferenciada. Os morávios viveram situações muito parecidas. Eles diziam: busquem os primeiros frutos. Zinzendorf dizia aos voluntários que partiam para Hermut: não tenham como alvo a conversão das nações inteiras. Simplesmente procurem pessoas interessadas pela verdade, de corações abertos por Deus, que, como o eunuco etíope, pareçam prontas para evangelizar e abraçar o evangelho. Evangelizaram assim mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, a comunidade morávia, considerando o fato de que Deus move corações. Provérbios diz que Deus tem nas mãos o coração do rei, para movê-lo, para fazê-lo agir de acordo com a sua vontade. Mas uma segunda lição que esse texto nos ensina: quando nós pensamos em um Deus que age, nós pensamos não apenas em um Deus que move corações, mas um Deus que remove oposições. Deus visitou aqueles 4 amigos para que eles pudessem generosamente pagar o preço de carregar aquele paralítico até onde estava Jesus. Eles se envolveram nessa hora com o coração tocado, tangenciado pelo amor de Deus, pela esperança de que Deus poderia fazer algo por aquele amigo. Muito bem, mas isso, queridos, não nos isenta de adversidades no meio do caminho. Quando pensamos em um Deus que age movendo corações, imediatamente vem à mente uma ideia errada de que se Deus move corações e se Deus age, nós não encontraremos oposições. Encontraremos sim. Carlos Drummond de Andrade dizia no seu poema: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei na história das minhas cansadas retinas de que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. O fato de Deus agir, de Deus mover pessoas, absolutamente não nos diz respeito ao fato de que nós não vamos encontrar oposições, de que nós não vamos encontrar barreiras, adversidades. O texto de Marcos diz isso para a gente. Apresenta o quadro dos 4 homens movidos por um ideal de amor, de abnegação, de graça, de generosidade, que só Deus mesmo pode lhes conferir. Mas ao mesmo tempo, preste atenção, o texto nos mostra impedimentos, obstáculos, dificuldades no caminho. Há 2 questões importantes que nós precisamos destacar nessa hora. A primeira delas, as barreiras que podemos superar, Deus não o fará. Preste atenção nisso. Deus move corações, Deus remove oposições.
Mas as barreiras que nós podemos superar no meio da nossa caminhada, Deus não fará por nós. Nós devemos trabalhar, agir, transpor aquilo que está ao nosso alcance para fazê-lo. O exemplo de Lázaro é esclarecedor. Lázaro está morto, sepultado há 4 dias. Jesus chega ao túmulo com o intuito de revivê-lo, mas diz aos homens: removam a pedra. Ora, se o Senhor era poderoso para trazer da morte Lázaro, que já cheirava mal, também era poderoso para remover a pedra. Por que então o Senhor não removeu a pedra e pediu aos homens que removessem a pedra? Porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não fará. Aquilo que nós não conseguimos realizar, Deus então agirá. Quando Eliseu multiplicou o azeite da viúva que desejava saldar os seus credores para livrar os seus filhos da escravidão, Eliseu diz à mulher: apanhe vasilhas, corra atrás, faça a sua parte, trabalhe. Somente após isso é que o azeite começou a multiplicar. E quando já não mais haviam outras vasilhas, o azeite do milagre de Deus estancou. As barreiras que nós podemos superar, Deus não vai fazer por nós. Mas há uma segunda lição: as oposições que nós não conseguimos enfrentar, esta Deus o fará. Foi assim com a ressurreição de Lázaro, foi assim com a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos à beira-mar. Ele faz o que nós não podemos fazer. Ele perdoou pecados do coxo. Os fariseus disseram: como? Quem é que pode perdoar pecados? Homem nenhum poderia fazê-lo. Jesus podia. Ele curou o paralítico, ordenando-lhe que este pudesse andar. Ora, qual deles poderia curar o paralítico? Qual deles poderia perdoar pecados? E Jesus atrela um fato ao outro, para que os homens saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu digo ao paralítico: toma o teu leito e anda. Deus remove oposições. Deus move corações. Deus remove oposições. Mas a última lição que esse texto nos apresenta, para nós concluirmos: o Deus que age não é apenas um Deus que age nos corações, movendo corações, não é apenas um Deus que age removendo oposições, mas é um Deus que age promovendo realizações. O texto tem início com a jornada de 4 homens que seguem em direção à casa onde estava Jesus. O que os movia nessa jornada era alguma coisa senão um sonho, uma esperança. Ninguém ia sair da onde eles estavam e levar um homem pesado numa maca, atravessar ruas, atravessar caminhos, atravessar atalhos, subir montanhas, descer vales, se não fossem movidos por um sonho. Qual era o sonho? Qual era o desejo? Qual era a realização? Ver o amigo curado. Ver o paralítico restaurado, ver aquele pobre homem naquela situação curado, tratado por Deus. Todos nós temos sonhos. Quando não paramos para avaliá-los, muitas vezes desanimamos. Muitos dos nossos sonhos acabam na caminhada se tornando inalcançáveis, estão cada vez mais distantes da gente. Quantas vezes permitimos que a apatia nos domine? Quantas vezes permitimos que desculpas das oposições se levantem diante de nós como gigantes? Deixamos de acreditar nas realizações, abandonamos os nossos sonhos. Nosso Deus é o Deus que promove as realizações dos nossos sonhos. Salmo 113, verso 9 diz: é Ele quem faz com que a mulher estéril viva em família e seja mãe alegre de filhos. Salmo 103, de 3 a 5 diz: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas iniquidades, quem da cova redime a tua vida, quem sara todas as tuas enfermidades e te coroa de graça e de misericórdia. O Salmo 146 diz: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Jesus disse ao paralítico: toma o teu leito e vai para a tua casa.
E ele passou naquele exato momento a andar, nem mais, nem menos, naquele exato momento. Eu fico imaginando que festa deve ter sido para aqueles 4 amigos que estavam em cima do telhado, vendo aquela cena. Vieram de longe, talvez suados, com o braço cansado de carregar aquela maca com um homem pesado, de terem o desafio de subirem no telhado, de terem tirado o eirado, de descerem um amigo, e de repente o amigo está andando, e de repente o paralítico está agindo com as suas próprias pernas. Que sonho! Que realização, que felicidade no coração, que festa! Deus havia realizado o sonho dos seus corações, Deus havia promovido com graça as realizações que tanto os moveram. E Paulo, pensando nessas coisas, declara aos Efésios, dizendo: ora, o meu Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. O Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. O Deus do teísmo aberto, que nós começamos a nossa meditação falando sobre isso, o Deus do teísmo aberto é um Deus perdido diante das surpresas da vida. Um Deus que não intervém, nem age na vida de ninguém. É um Deus impotente diante das imprevisibilidades da história. O Deus da palavra, o Deus dos evangelhos, é o Deus que move corações. É o Deus que remove oposições. É o Deus que promove realizações. Eu gostaria de nessa noite te desafiar a um tempo de oração. Deus é especialista em corações duros. Deus remove montanhas, abre mares, derruba gigantes. Deus remove oposições, sejam elas pequenas ou muito constantes. Deus também promove realizações, as quais nós há muito tempo achamos que de nós estão distantes. Eu queria te convidar a um tempo de oração. Nessa noite, quando nós abrimos e expomos a palavra de Deus, nós nos damos conta que estamos diante de um Deus poderoso, um Deus que age, um Deus para quem não existe impossíveis em todas as suas promessas. E eu queria te desafiar a um tempo de oração. Deus move corações, Deus remove oposições, Deus promove realizações. Feche seus olhos. Quais são as oposições que estão tomando conta da sua vida? Impedimentos, barreiras, situações que estão te impedindo de caminhar, de seguir à frente, como aquele paralítico, impedindo de seguir à frente. Posições, adversidades, limitações. Deus também move corações, põe gente na nossa vida que a gente não imaginava. Pessoas que de repente, quase que por uma coincidência, mas sim por uma Jesuscidência, atravessam o nosso caminho e abrem para a gente portas as quais a gente já nem mais imaginava. Para que as nossas realizações, os nossos sonhos nutridos, abastecidos, no altar de Deus sejam atingidos. Por isso, eu queria orar por você, na sua luta diária, no seu dia a dia, a crer e a esperar e buscar um Deus que age na vida da gente. Pai, nós estamos aqui nessa hora, Senhor, buscando a Tua presença. A semelhança, Senhor, do texto que nós acabamos de ler nessa noite, nós cremos num Deus que age. Nós não cremos num Deus do teísmo aberto que por amor abdicou da sua soberania e da sua intervenção na história para ficar assistindo de camarote o rumo que a própria sociedade humana corrupta, pecadora, está conduzindo os destinos da humanidade. Nós cremos num Deus que senta no trono. Nós cremos num Deus que conduz a história, nós cremos num Deus que intervém, como dizia Francis Schaeffer, nós cremos num Deus que invade a história, que muda a vida de pessoas, que mexe em corações, que remove oposições, mas que também promove na vida da gente todas as realizações que semeamos e que buscamos com lágrimas na Tua presença. Por isso, abençoa o Teu povo nessa noite, dispensa sobre nós o Teu favor, é a nossa oração,
É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos nos colocar em pé, vamos entoar o hino de número 153, ao término do nosso culto, ao final estaremos recebendo a bênção, e não vá embora, nós temos o nosso cafezinho, nós temos o nosso momentozinho ali de comunhão, também com o momento da canjica especial. Hino de número 153. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a edificação do Espírito Santo, sejam sobre nós, na nossa caminhada, entendendo e percebendo Deus que age, movendo corações, removendo oposições, realizando, promovendo as nossas realizações, hoje e para todo sempre. Amém. Sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o pelos séculos. Amém. Dê um abraço em 5 pessoas e vamos lá tomar um cafezinho depois. Deus te abençoe, um bom feriado.